Understand. Hoje também eu vou ficar na surdina, como diz a Flávia, porque vou arrumar para ir para Itiutaba. Ah, você vai para Itabá? Hoje eu vou Itiutaba. Então vamos lá, vamos ver. E vocês já observaram que esse Boa livro viagem, Leila. coloca você, boa viagem, Obrigada. esse livro nos coloca em tempo real, sobre tudo o que acontece na Terra, até atualmente, e coloca em tempo real as informações que a gente precisa ter para entender as coisas atuais. Então, ele coloca você bem situado aos problemas vigentes, aos problemas que a humanidade enfrenta na atualidade, em todos os seus sentidos. Então é interessante demais a gente observar isso, né? E nós estamos falando de um tempo aqui onde as ciências, as revelações, as grandes claridades, torrentes de claridades aconteceram, né? Todos os inventos, tudo que veio receber no século XIX informações assim, elementos importantes para que o homem se desenvolvesse, para que o homem tivesse um, um novo tempo de alavancar o progresso. Então veio da espiritualidade espíritos competentes, né? Auxiliadores, você falou, os colaboradores de Kardec, tanto na parte espiritual como na vida das revelações humanas, isso aconteceu. Isso é plano da espiritualidade enviar indivíduos para determinadas funções. Então, isso aconteceu nesse tempo. Então, nós tivemos aí grandes revelações, grandes inventos, né? E que veio emparedar, emparedar a igreja, que cometia, longe de estar com o mestre, cometia absurdos. Aí o registro da Inquisição, das grandes atrocidades que cometia em nome da fé. E aí, com esses eventos, possibilitou uma força maior de progresso e foi encantoada a igreja, de certa forma, pelos movimentos, pelos enciclopedistas que trouxeram conhecimentos, informações, alavancou um progresso na época para mudar o mundo, para mudar ali, né, local, mas o mundo também refletiria todo esse progresso, né? Então, nós estamos vivendo aqui a história do que está acontecendo, é isso, né? Então, aí vem as ciências sociais. Nós vamos entender aí, vimos aí a posição de Kardec e dos colaboradores que fizeram revelações. E agora, como é que fica essas ciências sociais? Que ciências sociais é sociologia, antropologia, psicologia, e vai, né? Economia, política, isso tudo está dentro das ciências sociais. E, e aí, eu imagino o que deve ter acontecido nessas ciências, né? Com todos esses elementos novos vindo a alavancar o progresso. Então, deve ter sido difícil para a igreja segurar as pontas, a barra. E vamos fazer a leitura do texto Ciências Sociais. Quem faz a leitura para nós? Daniel, mas Hum, quando você fala que a gente é muito atual, isso hum, por um lado é bom, mas por outro significa que nós progredimos, que a humanidade como um todo progrediu muito mais
materialmente do que moralmente. Sim, Porque, veja bem, apesar de. Como aconteceu na época lá dos, dos gregos, na época do próprio Renascimento mesmo, ou seja, houve um progresso intelectual, material muito grande, mas que não foi acompanhado de novo pelo desenvolvimento moral. é. Isso, isso por um lado, eu acho que significa que, pô, vamos mandar gente para ajudar esse povo a crescer materialmente e moralmente, mas o material que depende muito dos espíritos enviados, ele acontece. Mas o moral que depende da gente, infelizmente, mais uma É, vez a gente continua patinando, né? Isso aqui é terrível. é, isso é o que está pegando até hoje, né, Mário? E a Continua gente, pegando. é, por isso que é difícil conceber um progresso notável no planeta, uma evolução moral no planeta. A evolução tecnológica, ela teve, porque está linkada à inteligência, né? Está linkada à inteligência. Então, você pode fazer isso. A exemplo dos capelinos, por exemplo, né? Eles vieram com todas as estruturas e condições para cá, de inteligência, desenvolvimento. Tanto que demonstraram isso mesmo na rusticidade, fizeram coisas porque a inteligência ativa, né? Então não significa que o moral tenha sido resolvido. E outro detalhe, hein? Eles vieram com uma fé, ainda tinha fé, mas não significa que a fé eles estavam utilizando para o bem comum, para a vida de todos. Então eu posso confiar num Criador, mas não está aplicando devidamente, né? Então qual que é a minha moral? O que mudou no meu interior? Então é o que você falou, depende de cada um. Então por isso que a gente está nessa ainda patinando e eu acho que vai patinar muito tempo. A gente está vendo aí conflitos, novas guerras, né, surgindo que pode complicar a vida planetária em séculos. Isso pode ter complicações. E o pior é que quem está nos países que estão em guerra apoia as atitudes. Quer dizer, são, são comprometidos. Né? Se você está lá apoiando a guerra, você devia estar levantando a bandeira da paz. Se o país aqui, o Brasil, entrar em guerra, você tem que levantar a bandeira da paz, e não estimular uma guerra, um conflito. Né? Mas nós estamos vivendo um conflito político no Brasil e no mundo. É uma guerra, é uma guerra. E aqui, ó, nas ciências sociais, a gente vai ver que foi uma guerra também, uma guerra de princípios. Ô, Vamos lá? Daniel, Hum, é interessante assim a fala do Amaro. Eu estava pensando o seguinte: o que faz com que a gente se, né, para a gente se impulsionar, a gente precisa de estímulo, né? E nós temos muito mais estímulos, porque a gente, como nós temos ainda um sentimento de, nós somos narcisistas, né? Nós somos vaidosos narcisistas. Então, os nossos estímulos sempre são aquilo que o outro vê, aquilo que o outro chega e diz que está tudo bem, que nos estimula, né? Nos coloca a vaidade lá em cima. E a nossa moralidade, né? A nossa evolução moral depende da gente. Não precisa ninguém ver. Inclusive, quanto mais magnânima, né? Nossa conduta é aquela que menos os outros percebem, né? E aí é que complica a nossa vida, né? Enquanto a gente não se desamarrar dessas vaidades, né? Desses monte de apetrechos que a gente trouxe, né? Na nossa consciência, no nosso ser, na nossa evolução, que a gente não vai deixando para lá, né? O tal da moral é complicado, até porque a gente se eleve moralmente, a gente quer fazer sucesso, né? A gente quer mostrar para o outro que você fez alguma coisa em prol do outro, que aí você pior. já perde. Quer dizer, tem a validade da caridade ou do efeito que seja, né, que você É, praticou. Mas a questão moral fica para trás, né?
Ontem no estudo eu coloquei lá uma palavra interessante que Emmanuel coloca como a humanidade está, ela está como procrastinação. Procrastinação, o indivíduo ele fica rodando pior, ou seja, ele está, ao invés de estudar uma prova que ele vai fazer amanhã, ele começa a abrir o livro, aí vê outras coisas interessantes aí e vai, não, eu vou ver isso aqui. Entra na internet, vou olhar outras coisas. Então, quer dizer, nós estamos deixando de focar naquilo que é interessante melhorar. A humanidade inteira está isso. Ela está se divertindo nos pontos que ela gosta. Então, ela está sustentando uma vida iludida, uma vida de ilusões, e não se coloca a matéria própria da moralidade, por exemplo, da evolução moral. A gente perde muito tempo apoiando determinadas coisas do mundo, sendo que você poderia estar focando em princípios elevados. Então, a humanidade está procrastinada, ela está travada, ela trava a ciência, ela trava. Por exemplo, a ciência poderia estar aceitando a imortalidade da alma e a reencarnação. Então, como ela não aceita isso, aí tem problema na psicologia, tem problema na antropologia, tem problema na sociologia, aí vai. Isso atrapalha o desenvolvimento, né? Então, eu acho que está procrastinada. E aí é que fica o retardo, né, nosso evolutivo moral. É um retardo evolutivo. Vamos lá, ciências sociais. Quem vai ler para nós? Posso ler. Então, leia. As ciências sociais. O campo da filosofia não escapou a essa torrente renovadora. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma o ascendente dos dogmas absurdos da Igreja. As confissões cristãs, atormentadas e divididas, viviam nos seus templos um combate de morte. Longe de exemplificarem aquela fraternidade do Divino Mestre, entregavam-se a todos os excessos do espírito de seita. A filosofia recolheu-se, então, no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional e materialista. Que nome esse aqui agora, hein? Schopenhauer. Schopenhauer. É uma demonstração eloquente do seu pessimismo, e as teorias de Spencer e de Comte esclarecem as nossas assertivas. Não obstante, sinceridade foram lançadas no vasto campo das ideias. A Igreja Romana era culpada de ser Leia, explica aí. Leila, seu áudio está vazando. é da Leila. Dona Leila. Desculpa, gente. Desculpa. Nossa, perdão, não vi. Tem problema não, o Pedrinho vai sabendo dos seus problemas particulares. Vamos lá. Eu fiquei Sem preocupada, foi problema. com isso, por isso que eu intervi rapidinho. Será que a gente pode. Inês, será que começa um pouquinho de novo? Porque eu perdi um pouco nesse. Eu estou só ouvindo. Se você puder retomar? Sim, de onde? Assim, do Ah, início? Você, né? Pouco antes aí, bem. Começa Schopenhauer aí. Você gostou do nome? Schopenhauer é uma demonstração eloquente Schopenhauer, tá? do seu pessimismo, e as teorias de Spencer e de Comte esclarecem as nossas assertivas.
não obstante a sinceridade com que foram lançadas no vasto campo das ideias. A Igreja Romana era culpada de semelhantes desvios, dominando a ferro e fogo, com chegada aos príncipes do mundo, não tratara de fundar o império espiritual dos corações à sua sombra acolhedora. Longe da exemplificação do Nazareno, amontoara todos os tesouros inúteis, intensificando as necessidades das massas sofredoras. Extorquia antes de dar, conservando a ignorância em vez de espalhar a luz do conhecimento. Nossa, que triste. A igreja fazendo assim. Ai. Homens, Pior foi a filosofia, né, que veio para uma questão mesmo moral elevada e terminou sendo materialista, né, e negando a totalmente. Deus, negando a Deus. Quando eu cheguei, fui estudar filosofia, se você não estivesse Racional. estudando os tomistas e as filosofias da Idade Média, Deus estava de lado, assim. Deus não, tudo é o raciocínio, né, o intelecto. Eu fiquei assustada. É, dá para correr, né, Francisco? Correr. Tem uma amiga nossa que é a Isabel, ela foi fazer a psicologia, ela parou, ela não deu conta de continuar e desistiu do curso, foi fazer pedagogia Não, na eu época. enfrentei, eu fui estudar um racionalista, eu fui pesquisar Descartes, tanto que eu fiz minha pesquisa toda em cima do Descartes. Porque eu falava assim, e ele era uma pessoa que falava de Deus, né? Porque eu precisava entender isso. Bom, não entendi muito É, não, mas eu vi. é importante ter o racionalismo e o materialismo? É importante, sim. Foi importante porque é através de uma cor que você vê a outra. É importante você ter multicores. A natureza ela espelha isso, né? Então você vê o valor de uma através da outra. Então, é igual boas e más palestras. É bom ouvir uma palestra ruim? É, porque você aprende a ver o que é bom, né? Então, ouvir besteira é bom? É, porque você ouve aquilo que você não vai querer adotar para sua vida. Então, por isso que a gente está num mundo heterogêneo. Você aprende com as coisas que são exemplificadas do seu lado. Você fala, não, isso aqui eu nunca vou fazer. Ah, por que que tem umbral? Ah, porque você vai querer um dia ir para lá depois. Então, se você for uma vez, você não quer ir mais. Então, é, o dia e noite, mesma coisa. Então, esses contrastes, eles são, de certa forma, importante numa evolução acontecer e talvez seja inevitável isso acontecer. Você chegar e nunca ter isso para você, no seu trajeto evolutivo, não ter ao seu lado. Vai acontecer. Então, vamos lá, o campo da filosofia não escapou a essa torrente renovadora, né? A gente vê que teve todas essas revelações, essas torrentes esclarecedoras do campo filosófico, do campo de informação, isso veio fazer com que as pessoas acordassem, né? Aliando-se às ciências físicas, não toleraram a filosofia, não toleraram as ciências da alma, o ascendente dos dogmas absurdos da igreja. Essas ciências da alma, ciências sociais, né? Então, elas não toleraram esse absurdos da igreja. Então, era um momento de guerra, e que estava acontecendo uma guerra de conceitos, de princípios. Então, quem assistiu o filme de Kardec viu lá tanto que foi difícil para o Kardec colocar a doutrina espírita em razões de tantos pensamentos da época. Então, a igreja tentando impedir, a própria filosofia não estava adequada para tal.
que o Kardec, de certa forma, estava colocando campos filosóficos diferentes, totalmente filosóficos. E, e aí tinha um choque, né? Choque de ideias. As confissões cristãs atormentadas e divididas viviam nos seus tempos um combate de morte, que seria a Inquisição, né? Isso aqui é a Inquisição. Estava vivendo uma era da Inquisição. Longe de exemplificarem aquela fraternidade do Divino Mestre, entregavam-se a todos os excessos do espírito de seita. Então, tinha uma distância de Jesus, uma distância do Mestre, porque era totalmente voltada aos interesses próprios. Isso é complicado, né? A igreja tomou uma posição em que era totalmente voltada. Isso é um homem, viu, gente? Não é que a igreja foi uma ciência, uma religião desnecessária, não. Ela foi necessária. Porém, quem ocupa é o movimento católico, como tem o movimento espírita, é que faz a coisa ter problema. Então, hoje a gente tem um problema no movimento espírita por causa dos espíritos, por causa das pessoas, dos indivíduos. Às vezes, até a doutrina tem coisas boas, mas poderia, na época, como está tendo hoje, né? A igreja hoje está melhor do que ontem, né? Ela tem coisas melhores e trabalhos, e mesmo que tenha o protestantismo à época e dividida aí, a gente sabe que a igreja tem feito uma diferença, né? A igreja, tanto a evangélica e a católica. Então, tem feito uma diferença na vida das pessoas. Todo lugar que você vai, ali, por exemplo, eu estava fazendo um descarregamento de algumas coisas, lá, o carregador falou assim, nossa, eu não posso demorar aqui não. Ah, por quê? Não, eu tenho que ir para o meu culto da igreja. Você, você vê que tem um direcionamento da vida das pessoas, né? Isso tem um peso. Então, não significa que ela não devia ter existido, não, tá? O problema é que foram os homens que ocuparam as funções. Vocês concordam? No geral, eu acho que o problema nunca está na religião, está no religioso, né? Tá no religioso. Tá naquele que segue, né? Aquele O problema é nosso mesmo. Da mesma forma que a gente complicava lá na Igreja Católica, a gente já volta hoje complicando aqui no movimento espírita. Somos os pior. mesmos. Exatamente. Exatamente. Eu fico muito preocupado. Qual será o futuro do movimento espírita? Porque realmente tá meio complexo. Um pouco Mas tem uma complexo. coisa que você falou aí que eu observo, que a igreja evangélica ela tem uma vantagem, eu não sei como. Eu brinco até que eles fazem uma lavagem cerebral, assim, que a pessoa, quando ela se torna um evangélico, ela muda da água para o vinho, se ela não era antes, e eles têm um poder de persuasão e de formação de opinião muito forte. Eu tenho casos É, próximos, assim, de pessoas que eu conheço e até de família. Assim, foi muito bom, né? Apesar de, em alguns pontos, serem um pouco radicais, mas foi a melhor coisa que podia ter acontecido na vida dessas pessoas. Porque é Cristo, né? São cristãos também. E eles conseguem chegar em lugares, na época eu era católica, quando eu observava mais isso, eles conseguem chegar a pessoas que a Igreja Católica não consegue, talvez não quer também, né? Pela postura que a Igreja tem. E o espiritismo ainda tem essa barreira, né? Das pessoas têm muito preconceito ainda com o espiritismo. Então, acho que uma das dificuldades do crescimento dele está nesse sentido. Mas o evangélico, né? A religião consegue fazer na convivência da pessoa, nos valores, nos princípios que ela tem, assim, na mudança, né? É uma mudança radical.
Eu Pega acho, eu na não sei, essência. mas eu acho que essa mudança inicial e radical, eu acho que vai muito pelo temor que eles colocam, sabe? Eu não sei, eu nunca fui, né? Mas eu tenho essa Ex- impressão. É exatamente isso que eu estava falando. É pelo medo. Existe a coisa do terror mesmo, do inferno, do céu, né? De você se perder. Inclusive, eu já já fui em templos evangélicos. Na verdade, eu já fui em quase todos os templos, faltou o budista. Eu fui em tudo. Eu Por pesquisei um mesmo, lado eu você precisava. tem, é, por um lado você tem isso aí. Agora, quando você vê uma grande quantidade de jovem indo, eles estão indo mais porque tem abertura. Existe uma certa abertura para que ele chegue. Talvez nem ainda compreendeu a doutrina evangélica, né? Às vezes nem compreendeu nada ainda, mas ele está vendo uma socialização. Ele está Eles são vendo abraçados um naquilo que lugar. eles precisam. Isso eles são muito bons de é, fazer. Eles abraçam a então, necessidade do outro, entendeu? eu me Então, eles lembro sabem bem focar isso. eu me lembro bem quando, muitos anos atrás, o Chico chegou e falou para o Bacelli que as casas espíritas deveriam ter até futebol, até futebol, para atrair o jovem. Ele falou isso. Para segurar o jovem, você tem que ter atividades que possam segurá-lo lá. Então, é preciso você montar algum esquema para que eles permaneçam, senão não vai não. Então, a música, o esporte, a socialização, isso é muito importante para os jovens, eles querem isso, né? Agora, se não encontrar lá, eles vão procurar fora, nos bares, na vida comum. A universidade, vocês sabem, já faz a cabeça do indivíduo. Então, isso aí é um grande prejuízo na nossa atualidade, sabe? Quando nós não fazemos algo para segurar essa juventude que seriam os próximos seguidores, porque nós não vamos ficar para semente. Mas, Daniel, assim, eu tenho uma filha adolescente, né, a Clara, e ela participa, né, a mocidade, assim, eu acho que, assim, olhando, assim, pensando dela e das outras crianças, né, que estão ali, eu acho que falta muito, não, nem, eu acho que talvez poderia ter institucionalizado em todo o centro espírita e por várias dificuldades, né, não tem, mas tem em alguns. E aí eu fico olhando, por exemplo, a Clara, minha filha, ela começou, a mocidade ali tá indo bem no União e Amor, e ela começou a participar. A primeira coisa que eu fiz foi colocar ela num evento do céu. Né? Aí ela emanou com os meninos da Letícia e com o Matheus e foi fazendo um grupo de amizades. Eles sempre estão fazendo alguma coisa. Então, assim, talvez não tenha na mesma força e na mesma intensidade que tem toda a igreja, igual tem outra religião, a gente não tem isso em todo centro. Mas tem a oportunidade. Aí eu fico olhando assim, e o pai? E o esforço do pai e da mãe para que esse filho faça isso? Então, eu não sei até onde está na. Tem, lógico, poderia ter mais, mas existe. Eu acho que quem quer acha, sabe? Eu acho que tem um caminho, sim, vendo assim. Hoje a Clara, hoje mesmo ela está no Congelde, né? Ela foi ontem, foi hoje. Ela participou do Carnaval da Comeude, eu nem sabia que existia. Ela falou, mãe, é assim, posso ir? Ela foi, agora ela já está até na organização. Graças a Deus, assim, e o engraçado é que fez com ela o que faz com o evangélico, mudou o foco da juventude, sabe? Do que o adolescente gosta, do que o adolescente busca. Acho que vendo assim, né, o pouco de exemplo que a gente tem ali, acho que falta o pai e a mãe ir atrás também, incentivar, né? Porque o adolescente hoje ele tá assim, se não fizer nada, eu tô no lucro, tô aqui, tô parado, tô, né, na inércia e tá bom demais. Mas se mexer com eles, tem coisas para fazer, tem oportunidades. Mas é aquilo, É, tá no leite primeiro. não, essas oportunidades aí que você falou, elas existem. Elas existem. Porém, eu estou falando de uma atividade constante. Quando você tem uma mudança da casa espírita em si, ela já tem um estímulo natural. Você está acompanhando a sua filha, mas a maioria não faz isso. A maioria não conhece isso. Então, falta que você está integrada.
Agora, e os outros? Filhos de pais que ainda não têm essa visão. Falta ainda o estímulo constante de uma casa espírita para acordar primeiro o pai dessa necessidade, que está valorizando muito o lado material da vida. Eles se preocupam mais, estão ali para um descarrego, um momento de descarrego, ele não tem essa consciência. Então, falta numa casa esse despertamento. E como é que você desperta? Com atividades constantes oferecidas, que faz isso acontecer constantemente. Entende? Então, eu acho que tem elementos, mas falta muito a mudança de estrutura. Tanto é que isso aí é palco de discussão hoje, atualmente, no movimento espírita, sabe? Em geral, as pessoas que... Travou aí, gente? Não, tá. Não, Não, tá para mim aqui tranquilo. travou. Na Então, fala tá. da Valquíria, eu fiquei prestando atenção que as minhas netas, elas vão no centro se eu as levo. O pai não é focado em religião nenhuma. A Rebeca foi criada dentro do centro espírita, mas também se afastou depois que ela ficou adulta, enquanto eu pude levar e estava com ela. Ela participou de tudo. Aí depois também ela casou e o marido não tinha afinidade com religião, mas ele não liga das meninas, tanto que eu levo as meninas, eu levei as meninas pro encontro que teve, qual foi? Ah, da Web Rádio Fraternidade, como é que chama lá, o que tem todo janeiro? Céu. O céu, isso, esqueci do céu, menina. E esse ano eu vou querer levá-la, mas assim, eu só não levei os outros anos porque janeiro não estava aqui. E eu levo e elas adoram quando elas vão. Mas também, se não for, tanto faz. Elas têm outras atividades com os pais, entendeu? Então, essa questão da religião para eles não é. É eu que estou na frente com tudo isso. Nem católica, nem espírita, nem nada, sabe? E a Rebeca só conhece a religião espírita, né? Porque foi. Eu falo que ela era um espírito lá que ficava comigo quando eu estava fazendo tratamento. Aí ela resolveu vir. Então é complicado E, isso. Então, assim, vai ter que ficar adulto, né, para poder escolher. e Valquíria, uma coisa que eu acompanhei muitos anos a Mocidade do Centro e sempre teve alguns momentos para o jovem, sempre, mas assim, não tão fortalecido, não tão assim positivado, sabe? Aí, todos eles que passaram, a maioria deles que passaram e estavam integrados, de certa forma, hoje se desviaram. Então, a gente se preocupa muito com o futuro. Às vezes o momento está bom, mas se não tiver elementos que ele possa atuar diretamente, envolver na casa espírita, ele larga, mesmo que ele tenha passado por momentos bons. A universidade, por exemplo, é uma coisa que às vezes redireciona o pensamento dele. Então, se ele está fortalecido na casa espírita, magneticamente, ele não vai ceder a essas forças estranhas, fora do conceito espiritista. Então, a minha preocupação não é só o momento, entende? É uma questão de integrá-lo verdadeiramente em funções da casa espírita como agentes de ações. Se isso não acontecer, eles são vulneráveis. O mundo é muito mais convidativo, qualquer convite extra, fora para a vida prática, cedem muito rápido sem pensar nesses valores. Então, aí eles ficam em risco. Então, por isso que eu falo, o fortalecimento da casa espírita é muito importante para o jovem, para que não só esses congressos, ou que tem alguns elementos que eles participem, que isso aí pode ser momentâneo, amanhã pode não ter mais, porque todos os jovens vão envelhecer, aqueles ali também, seu filho vai envelhecer. E se eles não envelhecerem com os conceitos básicos do trabalho integrado na casa espírita e da modalidade que eles estão vulneráveis. Essa é a minha preocupação. Tá? É o pós-guerra. É o pós-guerra.
que vai Daniel, acontecer no pós-guerra? Oi. sabe o que eu penso? Assim, essa discussão começou você falando assim, o que vai ser do futuro da casa espírita, do espiritismo, se não for pelos jovens. Aí me veio que a gente vai, né, não vai ficar semente. E eu acho que, além disso, o que vai acontecer com os homens, com a humanidade, sem essa espiritualização, essa noção da espiritualidade, esse saber Uhum. da espiritualidade. Porque o que eu vejo tem um momento, o jovem vai para o mundo, não adianta, ele vai para a universidade, ele vai para a vida social, ele vai para o trabalho, de uma forma ou de outra, tem um momento que se afasta um pouco do centro religioso. Chico Xavier falou que o futuro das religiões é não ter religião, né? Assim, eu vejo que tem um movimento dos jovens buscando mais pela espiritualização, tanto dentro da casa espírita quanto fora. Dos evangélicos também, admiro os evangélicos, eles buscam viver dentro de valores morais cristãos, assim, admiro muito. Então, eu acho que é uma preocupação que a gente tem, mas é muito preocupada também com o espiritismo. E ele não vai acabar, porque ele está indo para a ciência está começando a defender a questão da vida após a morte, da força da fé. Então, eu acho que é um processo até natural. A experiência com meus filhos, eles iam para o centro espírita comigo, não para evangelização, foram para evangelização católica, quando eu era pequena, para fazer a primeira comunhão, criticaram e saíram, não quiseram ir, eu respeitei como várias coisas, eu acho que eu fui uma mãe muito... aceitei muitas coisas, eles não queriam alguma coisa, se argumentavam, e eu aceitava, mas desde que a gente discutisse sobre isso. E eles foram para a Casa Espírita, para as palestras e tal, tratamento, e a gente fazia o evangelho no lar. E eles me mostraram uma evolução espiritual muito maior que a minha. E essa compreensão do espiritismo. Depois foram para a universidade, minha filha foi para Ciências Sociais. Não tem jeito de não absorver aquele lugar, aquelas ideias. Passou por muitos conflitos e hoje os dois são super espiritualizados, super assim. Meu filho perdeu a namorada ano passado e a condição espiritual dele de compreensão, de entendimento, de aceitação, de agradecimento à vida, eu me impressiono. E aí eles não ficam dentro da casa espírita, mas eles levam essa mensagem para as pessoas com quem eles se relacionam. E eu acho que é isso que os jovens fazem. O jovem está no mundo, então eu acho que ele tem um período disso. Eu acho que quem vai sempre estar dentro do centro espírita são as pessoas adultas. Eles passam por um tempo, são as pessoas adultas e mais velhas. Vão passar um tempo que eles vão para o mundo. Eu só fui para casa espírita na minha juventude, meus pais eram espíritas já. Meus irmãos frequentavam, eu estava lá fazendo faculdade, trabalhando, só depois que eu fui para a casa espírita, mas não é que eu perdi esses conceitos. Então, eu acho que é um processo natural da vida, sabe? O jovem tem que estar no mundo. E se ele tem essa base infantil aí, e na adolescência e na juventude, ele pode estar no mundo, espalhando essa mensagem, espalhando o que eles acreditam. Porque o jovem fala muito do que ele acredita, ele defende as suas ideias. Então, eu não vejo como um grande problema. Eu acho que tem esse momento mesmo deles saírem um pouco da casa espírita e depois voltar, sabe? Assim, os que realmente tiverem esse empenho aí em divulgar o espiritismo. Até Deu para mesmo, entender o que eu estou pensando? Flávia, eu compreendo o que você falou e concordo, e até mesmo que eles não voltem depois exclusivamente para a casa espírita ou para a doutrina espírita, mas eles voltam para a espiritualidade. Eles buscam Deus. E aí eles vão se adequando naquilo que eles conseguem se identificar, porque cada um está no seu cada um. Que eu acho que o importante não é a gente ser bairrista com a religião. Por exemplo, a minha filha nasceu dentro do centro espírita, então eu falo que ela é de lá. Ela continua espírita, qualquer coisa que ela precisa, ela vai, ela busca o centro, né? Ela busca tratamento espiritual. Mas tem uns que não, que conseguem ir além e buscam outras coisas, mas não quer dizer que ela está desconectada da espiritualidade. Então, assim, eu acho que isso é um olhar que a gente tem que ver também e perceber quais são os caminhos, né, que eles estão indo para não se desvirtuar mesmo. E se busca espiritualidade, não importa o nome de qual caminho, né? O importante
é que vai de encontro a Deus, né? Eu falo, ter uma, né? Eu faço a coisa de uma forma que a moral nos coloca, né? Diante, né? Do evoluído e diante do sagrado, né? Diante do sublime. Esse que acho que é a preocupação que a gente tem que ter com os nossos jovens. Nem precisa ele falar o nome de Deus, desde que eles sejam, né? Emocionalmente equilibrados e tenham uma conduta ética, moral elevada. Eu penso muito nisso, porque se a gente começar muito a buscar eles na religião, eles terminam se afastando. Eles vão obrigados e se afastam. A gente obriga. Eu fui obrigada a ir à missa das 5 horas da manhã todo domingo. Eu nunca esqueci isso. Dormia na igreja, sonhava lá, ficava vendo lá os anjinhos. Mas valeu, foi bom. Eu conheci Deus, né, dentro da Igreja Católica. Depois eu busquei os meus caminhos até achar a doutrina espírita, que eu acho que a gente tem que estar com isso muito bem colocado também. Sabe qual que é o problema, Flávio? É, a gente tem, sim, que ver que o jovem, o espírito, ele tem que ser independente na sua vida, ele tem o seu progresso, ele vai e volta. O problema é quando ele voltar se não tiver ninguém, né? Quando não tiver doutrina mais, quando não tiver alguém trabalhando para esperá-lo, para esperar essa volta. Então, a minha preocupação é manter uma estabilidade institucional da própria doutrina, porque quem é que vai fazer esse papel? Quem é que vai sustentar a própria permanência doutrinária como instituição que é necessária? Porque pode ser que no futuro todos sejam espiritualizados, que o papel nosso é a espiritualização da humanidade. No futuro, não ter nenhum partido religioso, e sim uma unicidade de pensamento. Mas enquanto estamos a caminho, a instituição ela é necessária e deve ser fortalecida por quem vai continuar nela. Agora, se a gente achar que os meus têm essa estrutura quando eles quiserem, pode ser que amanhã não tenham. Então, eu estou falando na permanência. Se você hoje não estruturar bem uma casa espírita, vai por mim, você não terá essa base futura. Então, acaba que temos um grande prejuízo, inclusive na volta na reencarnação. Quando você for reencarnar, não tem estrutura nenhuma para isso. Então, se você não tiver toda a competência moral, espiritual em si mesmo, você não terá base para decolar, né, para estar ali fortalecendo a sua própria encarnação. Então, eu acho importante a gente ter um olhar de atualização das nossas ciências, do que nós acreditamos, conforme a necessidade atual. Isso não está acontecendo, é isso que eu estou falando. Quando o jovem está ali, ele tem que sentir em casa, ele tem que sentir frente a um progresso que tem uma sociedade. Porque senão a gente fica ali com bengala e achando que tem que ficar do nosso lado com bengala. Ele não vai ficar mesmo, ele vai voar, depois ele pega a bengala. A hora que ele ficar velho, ele vem e pega a bengala. Mas eu acho que nós podemos, sim, fazer a diferença na humanidade. Eu acho que o movimento espírita pode crescer, pode fazer a diferença social, fazer com que esses 30% que falta nela, que temos 1,8 só, mas 30% que dizem ser espíritas, que dizem confiar na doutrina espírita, mas que poderiam ser espíritas. Então, eu acho que a gente está realmente deixando de fortalecer o que Kardec trouxe para nós como uma revolução, como um ponto positivo de claridade para a humanidade. O nosso papel é aí que eu falo, nós não estamos fazendo muito bem, não.
Essa é a minha defesa, sabe? Eu concordo com você que os nossos filhos vão, aprendem, voltam, mas é preciso a parcela nossa dentro do processo, entende? Então, eu não posso me sentir confortável, se eu não estiver, fazendo com que esse processo seja produtivo. É isso que eu defendo, sabe? É a minha posição. Mas vamos lá. A Igreja Romana era culpada. Antes ainda, né? A filosofia recolheu-se, então, no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional e materialista. Então, a filosofia ainda continuou a ser materialista, apesar de muitas contribuições. Racional foi onde eu falei que é importante, sim, a presença, mesmo sendo materialista, racionalista, positivista, é, mesmo sendo, isso é importante existir na sociedade para dar sustentabilidade para determinadas coisas. Aí vem Schopenhauer, né? A Fran corrigiu, que é alemão, é uma demonstração eloquente do seu pessimismo, e as teorias de Spencer e do Comte esclarecem as nossas assertivas. Quer dizer, Emmanuel fez as assertivas sobre a filosofia e deu o exemplo aí de três que exerceram posições positivistas, liberais, radicais, pessimistas. Então, ele deu o exemplo para matar a questão que ele citou sobre filosofia, que continua materialista. Quer falar alguém? Então, continuando aqui, para terminar, né? A Igreja Romana era culpada de semelhantes desvios. Às vezes a gente acha ruim isso aqui, né? A Igreja Romana era culpada de semelhantes desvios, até porque a gente respeita a Igreja, né? Melhor com ela do que sem ela. O Chico falava isso. Melhor com ela do que sem ela. E Emmanuel também fala, melhor com ela do que sem ela. A gente Apesar respeita, mas que ela cometeu muita atrocidade, a gente sabe disso. Muitos atrocidades, erros. Saiu mas do caminho repito muitas aqui, né, a vezes. questão dos homens, né? A questão dos Com homens certeza, com mesmo. certeza. Ela poderia ter sido, ter desenvolvido um grande papel. É isso que eu estou falando com relação à nossa igreja, espiritismo. Se você não Estamos indo tem para o mesmo essa, caminho, né, Daniel? A gente é tem que um, tomar muito é um cuidado. descuido, que pode acontecer. Então, falar que nós temos de estruturar melhor é uma questão realmente necessária, né? Dominando a ferro e fogo, com chegada aos príncipes do mundo, não tratara de fundar o império espiritual dos corações à sua sombra acolhedora. Então, gente, a igreja não era consoladora. Aí por que surgiu nesse momento uma doutrina consoladora? Doutrina espírita. Por que é o consolador prometido? Porque a igreja não desenvolvia o seu papel consolador. Porque ela poderia ter feito isso, mas não desenvolveu. E a gente pode cometer isso hoje, nesse momento, de não consolar, de não atrair e de não sustentar uma filosofia no mundo. Você Fala. sabe que os evangélicos, com essa questão da doutrina consoladora, né? Que isso é falado, né? A gente sabe, a gente conversa no meio espírita, mas a doutrina consoladora, ela é conhecida em todos os meios religiosos. E cada um fala que é que é a sua religião que é a consoladora. Não deixa de ser, né? Então, assim, é como se não tivesse. Eu assisti um culto uma vez, né, dos evangélicos, e eu já era espírita na época. Eu estava mais era fazendo uma pesquisa de campo, assim mesmo.
E eles falam isso, né? Que eles são o consolador que o Cristo trouxe, né? Que o Cristo Exato, precisava. fala assim. Fala. E se E eu acho desenvolver bem, ótimo. E seja a consoladora. e que todos Esse é o consolem, né? Eu acho que isso é isso. importante. Todos os caminhos levam a Deus, menos aquele que tem o mal, aquele que propõe o mal. Esse não leva a Deus, Aqueles não. que negam a Deus, né? Porque eles negam moralmente, né? Todos os caminhos levam a Deus. Agora, eu estou preocupado com esse caminho que a doutrina espírita tem para mostrar para a humanidade. Só isso. Agora, a independência de cada um é plena. É plena. Então, você tem que dar liberdade mesmo. É cada um. Agora, eu estou preocupado em estruturar onde você se encontra. Longe da Inclusive, exemplificação do Daniel, uma Nazareno. coisa que eu fico muito preocupada na doutrina espírita é que eu já percebi algumas vezes é a falta de respeito com a capacidade do outro de compreender, mesmo lá dentro, mesmo aqui dentro. Então, e muitas vezes até evocando, né, trechos, né, falado, né, pelos espíritos, nas psicografias de espíritos de pessoas que nem o Chico, Divaldo, para chamar a atenção do outro, mas de uma forma ameaçadora. Eu já vi isso e eu fiquei muito triste quando eu vi, porque não é isso que a doutrina quer. Na verdade, nós temos que estar preparado para chegar nela. Nós temos que estar preparado para entendê-lo. A gente lê textos e tudo, mas, gente, a minha filha hoje está fazendo 36 anos, é aniversário dela hoje. Eu entrei na doutrina espírita antes de engravidar dela, acho que um ano antes de engravidar. E até hoje, né, eu tenho muita coisa assim que eu tenho dúvida. Então, como você tem tanta certeza de falar uma coisa dessa para pessoas que estão começando? Então, é uma situação muito delicada e complicada. E afasta a pessoa, né? Afasta. A pessoa vai buscar outros meios de se conectar com Deus, né? Com o divino. Longe da exemplificação do Nazareno, amontoara todos os tesouros inúteis, intensificando as necessidades das massas sofredoras. Extorquia antes de dar, conservando as ignorâncias em vez de espalhar a luz do conhecimento. Gente, é duro de ouvir isso aqui, porque todos nós viemos da igreja, todos nós passamos por ela, seja nessa, seja noutra, né? E, e a gente não pode repetir isso aqui. Nós não podemos repetir. Então, você já está numa consciência maior que deve se preocupar. Valquíria, quando eu falo que é algo assim, não é para você se preocupar, né? Porque o futuro, qual que é o futuro, então, dos meus filhos? Será que eles não estão seguros? Não, se não tiver uma sequência, um trabalho de sequência, não estão seguros. Não estão seguros. Olha, a gente vê aí, ó, a gente estudou aqui Napoleão Bonaparte, gente, capaz de tudo e ter fraquejado. Uai, o nosso filho também não pode? Então, quer dizer, tudo que você puder fazer para poder esclarecer antes do fato, é onde eu defendo, vamos tentar fazer um esforço coletivo para isso assegurar, ficar assegurado. Então, só sei que a gente, durante muitos anos, eu vejo gente passando e indo embora, gente passando e indo embora, e não fica. Então, esse é o meu receio, sabe? Eu receio, por que que não fica? E alguns eu vejo que ficam em outras crenças. Então, o que que falta? O que está querendo? O que está faltando para amarrar isso? Porque a ilusão passa, a amizade ali, o jovem cresce e fica velho, desata o nó e vai embora. Então, o que é que a gente está realmente aprontando para o futuro? Entendeu? É mais por isso. Não tenha medo, não. Viu, Flavinha? Não preocupa, não, que você está no caminho certo. Essa é uma Né? preocupação
talvez seja falta de esclarecimento meu, mas não é uma preocupação que eu tenho, assim, de falar assim, ah, mas a pessoa não fica no espiritismo, né? Às vezes fica em outra religião. Eu, assim, né? Aquela fala lá de que nós estaremos evoluídos quando não existir uma religião única, né? O espiritismo nunca vai ser e nenhuma outra. Eu acho assim, se a pessoa passou por aqui, ou por qualquer outra religião e levou a semente, eu não vejo problema nisso, sabe, Daniel? Assim, falta talvez assim mais esclarecimento da minha parte. Mas, por exemplo, eu por muito tempo fiquei sem nenhuma religião, mas Deus estava comigo, né? E aí depois, tanto assim que eu saí da Igreja Católica, porque não me respondia em várias coisas, eu falei, né? Mas saí da Igreja Católica com medo do espiritismo, né? O que as igrejas colocam. Depois de muito tempo, casada com Bruno era espírita, mas não ia, né? Foi essa pessoa que saiu, mas trazia com ele o que ele tinha de espiritualidade, né? De evolução. E isso me fez querer conhecer e ir atrás do espiritismo. Vou ficar? Eu acho que sim, mas e se eu não ficar, né? Se outras pessoas não ficarem e a gente for embora? Eu acho que eu vou sair, eu tenho essa crença, talvez seja um pouco da fé cega, né? Eu vou sair porque era para eu sair e eu vou levar aquilo que era para eu levar, sabe? Nada, nenhuma folha cai da árvore se não for para cair. Eu penso mais nisso, assim, né? Acho que a gente tem que tentar sempre fazer o nosso melhor, contribuir naquilo que a gente está, naquele momento que a gente está, né? No lugar que está dando o nosso melhor. E as outras coisas, tudo tá como deveria estar, né? Então, se a gente está passando por um momento muito complicado, né, de educação de filho, de oportunidades de coisas ilícitas, enfim, né, ser jovem hoje eu acho que é muito mais difícil que na minha idade, que eu podia sair na rua, andar de bicicleta, fazer o que eu quisesse, mas eu acho que tudo está no seu lugar. Eu penso isso, sabe? E se falar assim, Mas só te chamar a atenção num ponto aí. Eu sei que você está certo, não está errado, não. Mas eu estou falando com relação à sustentabilidade. Você fala, leva a semente, tá? Mas a gente precisa de plantadores e produtores dessas sementes. A estrutura não anda sozinha, entende? mas você acha A que vai estrutura faltar plantador? Você acha que a espiritualidade vai permitir que falte? no sistema, isso pode ocorrer sim, porque enfraqueceu na França. A França tinha toda a condição de fazer o papel que ela começou lá. Tanto é que morreu. Por Não que foi que de você... propósito? Porque o De jeito Brasil não foi nenhum. considerado Não, seguro, não, 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 não. teve essa migração Isso, para cá? não, não, isso é uma consequência. Isso é uma consequência. Já ia ser o Brasil o coração do mundo? Sabe? Pode não ser. Se você não tiver trabalho bem feito, pode não ser o coração do mundo. Isso é um plano da espiritualidade para acontecer. Agora, se tiver conflitos, se tiver problemas de sequência, isso pode não acontecer. Agora, a espiritualidade são os espíritos que encarnam para fazer esse papel. Eles vêm e falham. Não acontece, uai. Deus não vem aqui fazer a sua obrigação, a nossa. Entende? Jesus não vai encarnar para pegar e fazer o que você não fez. Então, a gente tem que ter esse princípio de responsabilidade. É isso que eu estou falando aqui. A gente tem que Concordo. melhorar a casa espírita ao máximo para que isso ocorra. Se você, não, vai acontecer todo jeito. Peraí, não é assim não. A água pode infiltrar e não correr no leito. Entende? Então, o papel é nosso de fazer isso acontecer. Então, não pensa que, não, meu filho pode seguir o caminho que ele quiser. Mas você podia ter feito alguma coisa melhor para que ele realmente atentasse para valores espirituais, e até fosse futuro dirigente de um trabalho desse, por que não? Entende? Aí todos que passam, se pensar assim, nós não vamos ter gente sustentando, não. Não, vou deixar lá, a Daniel, espiritualidade se encarrega, manda um para cuidar. Mas se o cara não quiser também da mesma forma, não vai ter ninguém para cuidar. na fala da Valquíria anterior, a gente não pode esquecer que muitos de nós que estamos aqui hoje
somos aqueles que estavam na França naquela época. Quer dizer, a coisa não Sim, para, né? A coisa não para, ela vai andando. Se a França não deu conta, né? Se ela se. e eu Estamos posso aqui. falhar de novo. E eu posso falhar de novo. Mas vai ter um Eu outro. posso falhar. Vai ter um outro lugar. Tipo assim, não vai morrer, né? Porque o propósito é que siga. Eu não nem estou falando da doutrina em si, eu estou falando da questão mesmo da espiritualidade, da evolução espiritual. Então, assim, Mas a nós gente tem uma podemos perder responsabilidade. tempo. Não O pode perder trabalho da tempo, não. espiritualidade, o trabalho da espiritualidade, ele continua. Mas você pode, às vezes, desacelerar. Você pode Parar no tempo, estacionar. né? Você não retrograda, mas você estaciona. O que eu estou falando é para não deixar estacionado. Então, por quê? Ah, é confortável. Amanhã, não, se não deu, amanhã vem outro, faz. Ai, quanto tempo demora para um outro vir e chegar e fazer o papel de novo? Ah, o centro foi detonado, os centros foram detonados, o movimento foi detonado. E para reconstruir isso, quanto tempo vai? Entende? Então, a gente não precisa perder esse tempo. É isso que eu estou defendendo. Tá? Se você está aqui agora e pode fazer um trabalho melhor para que os que estão na rota seguirem seguros e serem trabalhadores, por que você não vai fazer isso? A espiritualidade está fazendo isso com a gente, joga a gente em funções para desempenhar e dar certo. Não trabalha para não dar certo. A gente tem que trabalhar para dar certo. Senão vai ser muito confortável. Eu sendo na minha poltrona, eu falo, se der, o que der, deu. O que não der, eu estou fazendo meu papel. Isso eu acho que a gente está agindo totalmente errado. Entendeu? É isso Hein, que eu tenho hein, falado. Daniel? Sei que já está vencendo o tempo do pastel, mas quando você diz aí que as pessoas vêm e vão, o que que eu vejo? Quem tem que preocupar é nós que continuamos, o que que nós estamos deixando de fazer para que as pessoas venham e permaneçam. Eu acho que a responsabilidade é nossa de quem está. Porque se alguém vem e vai, opa, e eu venho e fico, eu sou responsável por esses que estão indo. Que a gente fica falando muito do movimento, TTT e tal, mas o movimento somos nós que estamos lá dentro. Então, Sim, se eu sim. não estou, por exemplo, igual no meu caso específico, os meus, os meus filhos não vão comigo. Então, não adianta eu culpar o André, a Edna, ou seja, o problema é do Amaro, não é da direção da Casa Espírita. Não, é o conjunto. Estou falando o conjunto. Eu falo do caso espírita, é o conjunto, é o trabalho que você faz, é a participação que você faz, é as ideias que você dá, é o compartilhamento das suas ideias, dos seus Então, pensamentos. se eu Pra... estou e não estou fazendo com que as pessoas permaneçam, a responsabilidade é minha. Sim, sim, é isso que eu estou chamando a atenção, Amado. Quando eu falo movimento espírita, são todos nós. Todas as pessoas que estão ali fazendo o seu papel. Não estou falando só de um presidente, de uma casa, eu estou falando do conjunto. O que você está fazendo na casa espírita? Não, eu estou fazendo esse papel. O que você tem feito para fazer novas ideias e dar mudança na casa espírita? Nada. Eu estou só aceitando, só estou fazendo aquilo que me mandaram e pronto, para mim não interessa mais nada. A gente é ignorante fazer isso, entende? Então, o que eu estou falando é a nossa participação que deve promover um conjunto de princípios dentro da casa. Agora, se não tiver ninguém informado, faz a cabeça de um só. Então, hein, Daniel, mas o que eu insisto é no que eu estou fazendo. Ou seja, não adianta eu falar o que que a Casa Espírita está fazendo. Eu acho que eu tenho que dizer o que que eu estou fazendo. Que a Aí você gente não tem precisa essa nem da casa mania. espírita. Aí você Então, não precisa Daniel, nem mas da a casa gente. espírita. Você é o exemplo, mas precisa da direção, né? Para poder saber. Então, A não não, ser, mas você igual que eu pode estou fazer dizendo. sozinho, né? Igual, por exemplo, quando você cita o que que você está fazendo. Não é o que que você, o que que eu estou fazendo. Eu vejo a coisa muito Não, desse lado. Ou seja, ao invés de eu falar o que que, o que que você está nós estamos fazendo, o que falando a que eu mesma estou fazendo. coisa, Amaro. Nós estamos falando a mesma coisa. A casa espírita,
ela tem a sua diretriz, um representante. Agora, quem é a casa espírita? Somos todos nós. Agora, se todo mundo, olá, até mais, Osana, nas alturas. Se todo mundo tiver fazendo o seu papel e interativamente, você vai fazer mudança também. É isso. O que eu estou fazendo? Mas você vai fazer, promover mudança dentro da casa espírita. Entendeu? Ah, o Mas fulano ali é complicado. Tá lá, é o complicado. O Daniel é complicado, é daquele jeito. Ah, segue, se um dia fizer diferença, bem. Se não faz, amém. Mas eu fiz o meu papel, é isso, eu estou tranquilo. Agora, o será que eu principal posso papel, ajudar mais diretamente? eu acho que o principal papel da casa espírita é a evangelização de todo mundo. E aí, tem uns que vão ficar, outros que vão sair e vão passar aquela mensagem à frente. E eu acho que é isso, é uma extensão. Assim, a casa espírita está ali não para estar só as pessoas estarem ali. Eu acho que é isso que o Amaro quis dizer, eu não sei. A Valquíria também, na fala dela. É para dali sair mesmo para o mundo, não é? Né? A mensagem tem que sair. Aquele exemplo que eu dei dos meus filhos, eu fiquei pensando depois. Na época que a minha filha estava na faculdade, eles frequentaram pouco tempo, mas ela levou tantos colegas. Tinha um em especial que vivia deprimido, longe da família, com tentativa de suicídio. Foi algumas vezes e tal. Teve conhecimento espiritual, espírita. Dei para ele um livro dos espíritas de presente. 2 anos atrás ele esteve aqui visitando a gente, com a esposa, super feliz, e divulgando para o pai dele também, sabe assim? Então, é levar mensagem espiritual para o mundo. Então, assim, tá, dentro da casa espírita é importante, formadores de quem vai coordenar e tudo, mas isso eu acho que vai ter, é o que a Valquíria falou, vai ter uma providência divina que vai encaminhar. Tem pessoas ali que vão ficar, dos jovens mesmo, e outras que não, que vão seguir outros rumos, porque é esse que eu acho que é o objetivo principal, né, gente? É a divulgação do mundo espiritual, dos valores. Então, é o que eu penso, assim, eu acho que tem uma providência divina que está sempre por trás, e vai orientar, e vai. Entendo essa preocupação, Daniel, entendo muito, mas aí também eu acho que entra a fala do Amaro. Eu acho que a direção espírita também das casas espíritas tem que estar se abrindo mais para o outro, para o novo, para o conhecido, sabe? Para inserir mais, não só o jovem, mas inserir as pessoas que pensam um pouco diferente, que estão ali todos os dias. Tem uma inclusão no trabalho? Tem, mas é com muita restrição. É com muita restrição. Fica sempre as mesmas panelinhas, sempre as mesmas coisas, sabe? Então, acho que tem uma questão também disso, de parar no tempo. As coordenações das casas espíritas, sabe? Para. Nós estamos falando é isso mesmo, é mudança de visão das diretrizes de uma casa. Agora, se Sim, vai passar um e vai embora, ótimo, é uma produção de pensamentos, de apoio, de consolação, não tem problema a pessoa ir embora, não. Eu estou preocupado quem vai ficar, só isso. Então, estrutura bem para quem vai ficar e fazer um novo caminho da humanidade. E vamos comer o pastel. bom dia, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, gente. Vamos com Deus.